Olá pessoal, sou o professor George e a aula de hoje é sobre análise de algoritmos. Bom, um algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos não ambíguos para resolver um determinado problema em uma quantia finita de tempo. Geralmente, a gente está interessado em pelo menos ter uma estimativa de quanto tempo esse algoritmo vai levar para resolver esse determinado problema. E é sobre isso que esse assunto trata, a análise de algoritmos. Algoritmos podem ser especificados em linguagem natural, pseudocódigo e uma variedade de linguagens de programação. Nessa aula, eu vou estar usando notação de pseudocódigo, que ela é genérica, né? Pode ser aplicada a qualquer linguagem de programação de interesse. Então, como eu estava dizendo, o tempo de execução do programa, de uma implementação de algoritmo, ele é influenciado por diversos fatores. O hardware no qual ele é executado, o sistema operacional, a qualidade da implementação, a linguagem de programação utilizada, etc. Então, a gente vai ver ao longo dessa aula que nem sempre a gente consegue, de fato, pegar o tempo de execução em segundos, por exemplo, para comparar se um algoritmo é realmente melhor do que o outro. Okay? Bom, então, para determinar essas questões, existe um framework para análise de algoritmos. Esse framework prevê dois tipos de eficiência: eficiência em termos de tempo e em termos de espaço. Bom, a eficiência de tempo indica o quão rápido o algoritmo executa, e a eficiência de espaço lida com a quantia de memória que esse algoritmo vai levar para executar. Bom, se ambos os algoritmos têm eficiências de tempo e espaço similares, então o fator para determinar qual algoritmo vai ser o mais interessante pode ser a simplicidade, né? Geralmente está interessado em algoritmos mais simples, né, do que algoritmos mais complicados. Obviamente, né, a prioridade é complexidade de tempo e espaço primeiro. Bom, a eficiência de espaço atualmente é o que a gente considera mais importante ali na análise de algoritmos. Por quê? Porque a velocidade dos processadores eles aumentaram nos últimos 10, 15 anos, só que o tamanho da memória aumentou de forma muito maior. Então, usualmente, a memória não é uma restrição para a execução de algoritmos. Já o tempo, de fato, é. Por exemplo, o primeiro computador que eu tive, né, ele era um AMD Pentium, se não me engano, que tinha o clock a 1.6 MHz. Não, na verdade, acho que era gigahertz. 6 GHz. Bom, o computador que eu tenho hoje, né, um notebook de última geração, ele chega a algo em torno de 3.0 GHz aí, que é de fato, né, muito melhor do que a velocidade desse computador antigo, mas a gente pode ver que ele é mais ou menos o dobro, né, de clock aqui, de processador a mais, além do multithread, que dá um ganho a mais, mas, bom, a gente vê aqui que o ganho é em torno de 2 a máximas 10 vezes, né, em termos de tempo de processamento. Já de memória, a diferença é gigantesca, né? O meu primeiro computador tinha 128 MB de memória RAM, megabytes. Bom, o meu computador atual tem 16 gigabytes de memória RAM. Bom, então, só para a gente ter uma comparação, né, aproximada aqui, né, a gente pode meio que transformar esses gigabytes em megabytes, tem em torno de 16.000 megabytes de memória, o que é de uma ordem de grandeza centenas de vezes maior do que a quantia de memória que eu tinha. Bom, então, a memória, né, para o meu exemplo específico, né, ela aumentou aqui algumas centenas de vezes, enquanto que o processamento aumentou em ordem de 2 a 5 vezes, 10 vezes, se você considerar o multithreading. Então, a memória deixou de ser muito importante em termos de qualidade dos algoritmos e a gente foca o nosso estudo em análise de tempo de execução. Okay? Tempo de execução continua sendo o gargalo. Bom, isso que eu disse aqui na frase. Né? Bom, então,
para a gente analisar algoritmos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em medir o tamanho da entrada. Então, é óbvio que algoritmos, né, todos os algoritmos levam mais tempo em entradas maiores. Quanto maior um vetor a se ordenar, mais tempo o algoritmo vai levar. Quanto maior um vetor que você está procurando um elemento, naturalmente ele vai levar mais tempo também. Okay? Então, é natural a gente investigar a eficiência do algoritmo em função desse parâmetro n, que vai ser o tamanho da sua entrada. Então, um exemplo de um problema de busca, né? Você quer encontrar um determinado elemento num vetor. Então, o tamanho desse vetor, indicado por n, seria a entrada, né, desse algoritmo aí. E o nosso objetivo é encontrar a eficiência desse algoritmo em função desse tamanho de entrada, desse tamanho de vetor n. Okay? Então, a escolha desse parâmetro é natural para a maioria das aplicações. Okay? Mas ele é influenciado pelas operações do algoritmo em questão. Nos nossos exemplos, né, em todos eles, a nossa entrada ela vai ser relativamente simples de determinar. Bom, para medir o tempo de um algoritmo, a gente pode intuitivamente usar uma unidade de tempo mesmo em segundos para medir essa execução. Porém, tem algumas desvantagens dessa abordagem. Ela deve ser usada com cuidado. Na verdade, ela nem deve ser usada, né? Por quê? Porque o tempo que um algoritmo leva para executar, um programa leva para executar, depende de vários fatores que a gente não tem controle ou não pode fazer uma comparação justa, geralmente, desses algoritmos. Então, o tempo em segundos, né, depende da velocidade do computador que executa esse código, da qualidade da implementação do algoritmo e da eficiência do compilador para gerar código de máquina. Por exemplo, eu posso implementar o mesmo algoritmo em C, e esse algoritmo levar 100 segundos para uma determinada entrada, e esse mesmo algoritmo é uma linguagem interpretada, como por exemplo, né, o Java, ele pode levar um tempo muito maior, ele pode levar 500 segundos, por exemplo, só pela questão do código não ser tão próximo do código de máquina. Bom, então, tem vários fatores, né, que afetam, né, o tempo de execução. Então, naturalmente, o framework de análise ele tenta se livrar dessas questões e criar uma forma mais geral de comparar o tempo de execução dos algoritmos, né, que independa desses fatores. Bom, então, uma outra forma que se tem, né, para medir o tempo de execução de algoritmos é contar o número de operações que esse algoritmo executa. Então, você pode olhar um algoritmo e falar, na linha 1 ele faz uma soma, na linha 2 ele faz uma multiplicação, na linha 3 ele inicia um laço de repetição, na linha 4 ele faz isso, 5 ele faz isso. Bom, então, essa abordagem, apesar de possível, ela é excessivamente difícil e desnecessária, porque usualmente não vai ser muito fácil primeiro, não vai ser muito fácil você contar todas as instruções que o programa faz exatamente. E segundo, é que é desnecessário, porque o tempo de execução de um programa ele está intimamente ligado ao que a gente chama da operação básica que esse programa faz. Então, a operação básica ela é a operação que vai ser executada mais vezes nesse algoritmo e, por consequência, vai contribuir mais para o tempo de execução desse algoritmo, ok? Então, no framework de análise, a gente está interessado em identificar qual que é a operação básica e encontrar uma função que determine o número de vezes que essa operação básica vai ser executada em função do tamanho da entrada, ok? A operação básica, usualmente, ela está dentro do laço de repetição mais interno dos programas, ok? Bom, a gente vai ver uns exemplos à frente, né? A operação básica vai ficar mais claro aqui para vocês. Bom, então, vamos chamar aqui de Cn, né? O número de vezes que a operação básica precisa ser executada no algoritmo, e COP o tempo que essa operação básica leva em um determinado computador. Então, a gente pode estimar o tempo de execução de um programa
implementado nesse algoritmo, um programa que implementa esse algoritmo dessa forma. Então, tempo, em termos de segundo, tempo de relógio mesmo, vai ser aproximadamente o tempo que esse computador leva para executar cada operação básica, vezes o número de operações básicas em função dessa entrada N, do tamanho da entrada. Okay? Então, essa conta ela não considera operações que não são básicas, porque a gente vai ver adiante que elas têm pouca influência, de fato, no tempo final do programa. E outro problema é que essa constante, né, o tempo para executar cada operação, não é sempre muito fácil de estimar. Então, no nosso framework de análise, né, esse custo aqui para cada operação ele acaba sendo ignorado, ok? Então, a gente vai ver aqui por que esse tempo de cada operação vai ser ignorado. Então, com essas estimativas, a gente consegue responder a questões da seguinte forma. Quão mais rápido esse algoritmo executaria se a máquina fosse 10 vezes mais rápida? Então, naturalmente, né, se a máquina fosse 10 vezes mais rápida, né, o COP fosse 10 vezes COP, a gente executaria 10 vezes mais rápido, né, esse programa aí. Uma outra questão mais interessante. Assumindo aqui, né, que a função, que o número de vezes que a operação básica é executada seja aqui, ó, meio vezes n menos 1, quanto tempo a mais levaria o algoritmo se a entrada dobrasse? Então, vamos supor lá que uma entrada de tamanho n, vamos supor que n seja 100. O meu algoritmo leva 100 segundos. Se minha entrada fosse 200, esse tempo de 100 segundos, ele ia dobrar, ele ia quadruplicar, ele ia ser multiplicado por 10. Bom, então a gente já tem instrumental para calcular e realmente estimar isso, né? Quanto tempo a mais levaria se a entrada dobrasse. Então, a gente tem aqui, né, que a quantia aqui de operações básicas a ser executada é meio n vezes n menos 1. Então, aqui a gente pode, né, multiplicar esse n vezes n, vai dar n ao quadrado, sobre 2 aqui, né, que é a fração, e o n vezes menos 1 vai dar menos n sobre 2 também, que é o multiplicador de fora. Bom, daí, no framework de análise, usualmente está interessado no coeficiente maior de crescimento dessas funções. Então, aqui, né, eu posso aproximadamente ignorar essa parte do menos meio n. Por quê? Vamos supor que o nosso n seja 10. Nosso n é 10. N ao quadrado vai dar 100. Bom, o n, que seria 10, ele tem pouca influência, né, quando comparado com 100, né, em termos mais gerais. Bom, e se minha entrada n fosse 100, na verdade? Bom, se minha entrada fosse 100, a n ao quadrado seria 10.000, menos n, que seria 100. Você vê que a influência do n ela fica cada vez menos importante à medida que o meu n cresce. Okay? Então, a gente usualmente está interessado só no coeficiente de maior crescimento aqui, né? Que nesse caso é o n ao quadrado. Bom, então eu posso aproximadamente considerar que meu número de operações vai ser meio n ao quadrado. Lembrando que eu meramente ignorei essa parte aqui. Tá? Bom, então agora, para saber quanto tempo a mais levaria se a entrada dobrasse, bom, eu posso fazer o seguinte, o tempo do dobro da entrada vai ser o tempo do dobro da entrada dividido por tempo da entrada normal n. Então, a gente tem aproximadamente, né, o custo da operação da função 2n, né, que vai ser o número de operações aqui com a entrada 2n, dividido por custo de cada operação da função, né, de cálculo das operações básicas com a entrada n. Bom, esses dois elementos
eles se autocancelam nessa divisão, por isso que eu disse, né, que para o framework de análise, o tempo de execução da operação básica não é importante, ele abstrai dessa questão. E vamos agora continuar aqui, né? Então, transformando aqui, né, o CN, no valor CN que a gente encontrou agora há pouco, e o C2N, né, como sendo esse valor aqui com N vezes 2, né, seria 2N aqui no lugar do N, a gente tem essa fração, essa aqui. Nessa fração, a gente pode, né, cortar, cancelar os 1 sobre 2 dos dois lados, em cima e embaixo. E a gente tem aqui, então, que 2n ao quadrado vai dar 4n ao quadrado, dividido por n ao quadrado, isso também se cancelam, né, esses n ao quadrado. Então, a gente vai ter 4. Então, a gente pode dizer que, para essa função aqui para essa função aqui, com relação às operações básicas, se a entrada dobrasse, o tempo de execução aumentaria em torno de 4 vezes. Então, como eu disse aqui, né, essas constantes, né, multiplicativos, esses valores absolutos, eles raramente têm importância aqui na análise de algoritmos, porque em qualquer análise eles são cortados, né, aqui quando você compara com uma entrada diferente ou, né, com outros fatores desse algoritmo. Então, essas constantes a gente costuma ignorar e a gente foca no coeficiente de maior ordem de crescimento, que nesse caso aqui vai ser o n ao quadrado, né? Bom, então ao longo dessa aula vai ficar mais claro aqui como que isso é feito. Bom, então, a diferença no tempo de execução de um algoritmo para outro ele não é grande em entradas pequenas, ok? Essa diferença ela vai ser importante quando as entradas são grandes, o que é comum, né, em programas que manipulam muitos dados, ok? Então, aqui a gente tem uma tabela com as ordens de crescimento, as classes de complexidade mais usuais, e a gente pode acompanhar como esses valores crescem de acordo com o tamanho de entrada. Então, aqui à esquerda, a gente tem o tamanho da entrada, que seria o valor de n, né? Ou, né? Se fosse um vetor, o número de elementos do vetor, por exemplo. Né? Então, se a gente tiver 10 elementos, um algoritmo, né, de ordem de crescimento ou de função de operações básicas em log n levaria 3.3 operações básicas para processar essa entrada. Um algoritmo de complexidade n levaria 10 operações básicas para processar. O algoritmo n log n já levaria 33 operações básicas, o que é perfeitamente ok. N ao quadrado levaria 100 operações básicas, n ao cubo 1000 operações básicas, 2 elevado a n levaria também 1000 operações básicas, n fatorial já levaria um número considerável de operações básicas, né? 3.600.000. Bom, mesmo assim, né, esses valores, pelo menos até aqui, né, não são muito expressivos. Né? Um computador moderno consegue processar isso em fração de segundo. O problema é quando a entrada aumenta, que vai acontecer naturalmente. Né? Você tem um software grande lá que processa muitos dados. Você não vai ter um vetor de 10 elementos para ordenar. Provavelmente você vai ter um vetor de centenas de elementos, milhares de elementos, talvez até milhões. Então, isso começa a ser um problema quando o tamanho da entrada aumenta, né? Então, aqui já para 1000 elementos, vamos pegar esse caso aqui, né? A gente já tem uma diferença considerável entre essas classes de complexidade. Bom, se a entrada for 1000, um algoritmo que roda em log n, ele vai levar só 10 operações básicas para processar essa entrada. Um algoritmo em n vai levar 1000. O algoritmo n log n vai levar 10.000, não é isso? 10.000. O algoritmo n ao quadrado já vai levar 1 bilhão. N ao cubo, 1 bilhão. 2 elevado a n
já não tem nem como calcular, né, numa calculadora moderna aí. Já é um número impossível de calcular. N fatorial muito menos. Então, a diferença, né, de um algoritmo, vamos supor, n ao quadrado para n ao cubo, né, algumas vezes ela pode parecer sutil, mas ela é muito grande. Né? A diferença entre fazer 1 milhão de operações e 1 bilhão de operações, ela é muito grande. Okay? E ela fica mais relevante, especialmente quando os problemas são maiores, ou tem uma entrada maior. Outra questão que a gente tem que considerar é que tem algoritmos para os quais o tempo de execução depende não só do tamanho da entrada, mas de como que é ou quais são os dados dessa entrada em específico. Okay? Para esses casos, é importante analisar a eficiência de pior caso, melhor caso e caso médio. Então, vejamos o exemplo da busca sequencial. Então, nesse exemplo, eu recebo como entrada um vetor A, que tem elementos, né, da posição 0 até n-1, e uma chave de busca K. Okay? A saída vai ser o índice da primeira ocorrência de K nesse vetor, ou -1 se ele não for encontrado, se ele não estiver presente no vetor. Então, a implementação aqui é extremamente simples. Né? Primeiro, inicializo aqui uma variável i como 0. Enquanto i for menor que o tamanho desse vetor e o vetor na posição i for diferente da minha chave de busca k, eu vou incrementar i. Bom, quando eu ou encerrar todos os elementos e não encontrar k, ou encontrar k, eu vou sair desse laço. Bom, saindo desse laço, se i for menor que n, significa que eu saí do laço pela segunda condição e que eu encontrei a chave de busca K, e a chave de busca K foi encontrada no índice I. Então, eu posso retornar o índice I. Bom, se não, né, se I é igual a N, maior que N, que é o se não aqui, significa que eu não encontrei K, ou seja, eu não caí nesse caso, na verdade, eu caí nesse caso aqui. E eu vou retornar -1, indicando que esse elemento não foi encontrado. Ok? Isso aqui é um erro do slide. Bom, então, a gente pode pensar, qual que é o pior caso desse algoritmo? No pior caso, a gente vai ter um vetor com vários elementos, uma chave de busca K. No pior caso, essa chave de busca K não vai estar no vetor, então eu vou ter que processar todas as posições do vetor aqui no laço enquanto. Vou ter que entrar aqui várias vezes, até por fim i não ser menor que n, e eu encerrar o programa aqui, né? Desculpa, cairia aqui embaixo. Encerrar o programa aqui retornando -1. Bom, esse é o pior caso. No pior caso, teria que verificar todas as posições do vetor para concluir que o K não está lá. Bom, e no melhor caso? Qual que seria o melhor caso para esse algoritmo? O melhor caso seria se a minha chave de busca K estivesse já na primeira posição do vetor. Bom, vamos pensar nisso aqui, né? Bom, se o meu K, vamos supor que o nosso vetor seja assim, 5, 7, 8, 3, 2, 9 e 6. Vamos supor que o nosso vetor tenha esses elementos. Bom, então, no melhor caso, a nossa chave de busca poderia ser 5, né? K igual a 5 seria o melhor caso. Bom, se o K fosse 5, na primeira iteração do laço enquanto, ele já encontraria aqui, né, o A na posição em que é 0, 5, é igual ao K, que é 5, ele já sairia do laço enquanto e já retornaria o 0 aqui, indicando que encontrou 5 no índice 0. Bom, então, no melhor caso, ele precisaria só de uma operação básica aqui, né, que é essa comparação aqui. Bom, já no pior caso, como eu já expliquei, né, pior caso, vamos supor que fosse um elemento que não está no vetor. Vamos supor que meu K não é 5 mais, vamos supor que meu K fosse 1. Então, no pior caso, eu teria que investigar todas as posições do meu vetor para daí concluir que
esse elemento não está no meu vetor. E no caso médio? Então, o caso médio, ele é naturalmente mais difícil, muito mais difícil de analisar do que o melhor caso, do que o pior caso. Então, no caso médio, a gente teria que estimar a probabilidade, né, desse elemento ser encontrado, além da probabilidade dele estar ou não estar no vetor. Então, vamos a essas análises aqui com mais detalhes na sequência. Então, a eficiência de pior caso, como eu disse, né, a eficiência para pior entrada possível, a entrada que levará mais tempo para executar dentre todas as entradas possíveis. Seria um exemplo de procurar 1 nesse vetor. Ele vai passar por todo o programa aqui, por todo o laço enquanto, sem encontrar 1. A eficiência de pior caso ela é usualmente a mais importante da análise de algoritmos, porque ela provê informação sobre o limite máximo. Qual que é o máximo de tempo que esse algoritmo vai levar? Então, isso é usualmente uma informação muito importante, né? A gente pode dar garantias aí de tempo de execução. A eficiência de melhor caso, né, é o tempo que ele leva se a entrada for a melhor possível. Okay? A análise de melhor caso ela não é tão relevante quanto a de pior caso, porque de melhor caso ela depende muito de sorte. Né? Bom, se o meu elemento for da primeira posição, significa que cai no melhor caso, ele vai executar uma comparação só e achar o meu elemento e resolver o algoritmo. Só que muito raro, né, os algoritmos caírem no melhor caso. Muito raro as entradas baterem com o melhor caso possível. Então, apesar de ser muito raro acontecer, né, a análise de melhor caso não é totalmente desnecessária ou irrelevante. Especialmente porque tem alguns algoritmos em que várias entradas se aproximam da entrada de melhor caso, que é o exemplo do insertion sort. Então, no insertion sort, se o vetor tiver semi-ordenado, próximo de estar ordenado, ele vai ser muito mais rápido do que os outros algoritmos de ordenação. Okay? Então, tem alguns algoritmos que a análise de melhor caso é interessante, mas usualmente o pior caso é a mais importante de todas. Bom, e a questão do caso médio, né? Como eu disse, vai ser eficiência para uma entrada arbitrária ou aleatória. Okay? Então, para analisar a eficiência de caso médio, a gente tem que assumir algumas premissas sobre todas as possíveis entradas de tamanho n. Okay? Então, como eu disse, é consideravelmente mais difícil do que as outras análises de melhor e pior caso. E é importante observar que ela não vai ser a média, né, entre eficiência de melhor e pior caso. Né? Pode ser conhecida, mas você tem que fazer uma análise sobre todas as entradas possíveis para esse algoritmo e pegar a média dos tempos de execuções delas. Então vamos ver o exemplo da busca sequencial, que apesar de ser um algoritmo extremamente simples, já não é trivial calcular a eficiência de caso médio. Então, a gente pode pensar o seguinte: a probabilidade de encontrar o elemento que eu estou buscando, encontrar o meu K, ela vai ser uma probabilidade entre 0 e 1. Sendo que 1, eu vou encontrar o elemento K com certeza, e 0 que o elemento K eu não vou encontrar com certeza, ele não está no vetor. Okay? E a probabilidade da primeira ocorrência desse elemento K acontecer na posição I da lista, ela vai ser a mesma para cada posição. Ou seja, a probabilidade de estar na primeira posição é a mesma da probabilidade de estar na segunda, na terceira e assim por diante. Então, a gente pode assumir essas duas premissas. Okay? Com base nessas duas premissas, a gente pode estimar o número médio, né, de operações básicas, que vai ser uma comparação aqui, né? Operação básica aqui vai ser uma comparação, pode ser qualquer uma dessas duas. Então, a nossa operação básica, ela pode ser dada por essa equação aqui, que ela tem duas partes. Okay? Essa parte e essa parte. Então, a primeira parte, ela trata do caso que o elemento esteja na lista. Então, se o elemento estiver na lista, a probabilidade de ser encontrado na 20ª posição vai ser P
que é a probabilidade de ele estar ou não na lista, dividido por n para cada posição. Então, a gente tem aqui para cada posição, a gente tem aqui esse somatório da probabilidade do elemento estar lá. E a segunda parte é caso o elemento não esteja na lista. Bom, se o elemento não estiver na lista, o número de comparações vai ser n. Porque ele vai fazer todas as comparações para concluir que ele não está na lista. Esse caso tem a probabilidade 1 menos p de ocorrer. Ou seja, né, baseado nesse parâmetro aqui. Então, a chance dele cair nesse caso, né, vai ser, ele vai executar n vezes com a chance 1 menos p dele cair nesse caso aqui de o elemento não estar na lista. Bom, então, prosseguindo aqui, né, a gente pode transformar essa equação aqui, que está um pouco complexa ainda, para uma forma mais simples. Né? A gente pode isolar aqui, né, o p sobre n, a primeira parte da equação. Né? Então, vai ficar p sobre n vezes 1 mais 2 mais reticências mais n. E a segunda parte, bom, segunda parte não fiz nada aqui não, né? Só agrupei mesmo. Ok. Então, como a regra de transformação de somatória, né, a gente pode ter aqui que essa parte aqui, né, de 1 mais 2 mais 3 mais reticências mais n, ela equivale a n vezes n menos 1 dividido por 2. Então, essa transformação aqui ela pode ser feita. Bom, então aqui multiplicando as coisas, a gente vai ter p vezes n menos 1. Bom, multiplicando as coisas, a gente vai ter o p aqui, o n vai cancelar com esse outro n aqui. A gente vai ter p vezes n menos 1 dividido por 2 mais n1 menos p. Então, isso aqui é meramente uma simplificação dessa fórmula maior aqui, uma forma mais simples aqui de visualizar. Bom, então, com essa fórmula, a gente pode encontrar respostas razoáveis. Bom, se p for igual a 1, ou seja, se o elemento está no vetor, com certeza, então, se p for 1, então aqui vai dar 1 vezes n menos 1 sobre 2, então vai dar n menos 1 sobre 2 essa parte, mais, se p for 1, vai dar 1 menos 1, 0, vezes n, 0, essa parte vai ser ignorada. Então, o número médio de comparações-chave vai ser n mais 1 sobre 2. Já se p for 0, ou seja, se o elemento não está no vetor, então essa primeira parte que vai dar 0, porque o p aqui vai ser 0, 0 vezes n menos 1 dividido por 2 vai dar tudo 0, e o lado de cá vai dar 1 menos 0, que vai dar n. Então, se o elemento não estiver no vetor, o número de comparações-chave vai ser n, né? Uma vez que ele vai ter que inspecionar todos os elementos. Bom, então a análise de caso médio, né, como vocês puderam ver, ela é bem mais complicada de ser feita do que as análises de pior e melhor caso. A análise de melhor caso não é tão importante porque é um caso raro de acontecer, né, na maioria dos algoritmos. A análise de pior caso ela é a mais importante da análise de algoritmos porque ela define um limite superior para o tempo de execução do programa e ela é relativamente simples, né, de ser calculada e obtida, né, de acordo com a análise de algoritmos.